Agora, nas provas, as perguntinhas sobre polímeros são todas bem basais, bem simples. Eles vão perguntar primeiro, o que é um polímero? Polivários meros partes. Então, é uma molécula gigantesca, uma molécula muito grande proveniente de várias partes. Só que os polímeros, eles têm repetições de partes iguais muitas e muitas vezes, que a gente chama de monômeros. E os monômeros definem se você terá uma polimerização por adição ou uma polimerização por condensação. Como assim, professor? Não entendi. A polimerização por adição ocorre assim, ó. Você vai ter uma molécula de um monômero e esse monômero ele vai bater em outro igual a ele, ou uma molécula de um composto, para ser mais correto. Aí a molécula vem assim, ó, super veloz e pá, bate. Bate. Quando ela bate, vai acontecer uma coisa muito comum que a gente já viu, que é a quebra da ligação π. A ligação π se quebra, e esses elétrons π que vocês estão vendo aqui, ó, eles vão se ligar agora com outras moléculas que bateram nessa molécula. Ó, foi embora a ligação π, tá vendo? E a molécula vai ficar desse jeito. É isso que vai acontecer. Então, isso é uma polimerização por adição. A molécula que antes tinha a ligaçãozinha π, agora vai quebrar a ligação π, como você viu. Isso, quebra mesmo. E vai gerar ligações sigma. E aquele mantra de quebra-se a π, formam-se sigmas, você sabe que é o mantra da reação de adição. Isso acontece sempre com catalisadores e calor, porque assim você agita muito a molécula e tal. E o número de colisões vai ser tão grande, mas tão grande, queridos, que você vai ter N moléculas dessa aqui, gerando N moléculas dessa aqui. E aí fica uma estrutura gigantesca, grande, que a gente chama de plástico. Não tem muitos plásticos importantes, até na página 206 eu elenquei para você num quadrinho os que são mais relevantes. Os plásticos mais importantes são, primeiro, um que você não pode esquecer, esse sim você tem que saber, que é o mais popular de todos, chamado de etileno. Esse cara aqui, que gera o polietileno, que é esse polímero de etileno, onde os monômeros são sempre iguais. O polietileno você encontra em sacolas plásticas, filmezinhos plásticos, aqueles para enrolar o resto da marmita e assim por diante. São polímeros mais simples, mais frágeis, mas também é o mais popular do mundo, é o que mais se usa, não o mais reciclado, mas o que mais se utiliza. Já aqui embaixo, você vai ter um outro polímero que você vai utilizar para fazer a sua faixa de bicho, para mostrar para a humanidade assim, chupa mundo, eu consegui. Né? A vizinhança tá aí, ó, chamaram de perdido, que não ia dar certo, tá aí, ó, passei, bem feito. Depois de muita sessão de terapia e remédios, você vai perceber que isso é totalmente irrelevante e cafona. Que você não precisa provar nada pra ninguém, só pra você mesmo. Ah, professor, que superior quer dizer que o senhor não botou faixa de bicho. Claro que eu botei. É claro que eu botei. Mas deixa eu falar. Ó, o que o senhor tá falando? É que isso aqui é o PP. PP. Polipropileno. O polipropileno se usa para fazer aqueles sacos de lona mega resistentes, você já viu. E principalmente as faixas de bicho, que é aquele material mais duro, mais resistente também, se faz com polipropileno. Onde você vai ter N né, propilenos colidindo uns com os outros e formando polipropileno. Depois do polipropileno, tem um outro que é bem legal aqui, que você pode fazer agora uma experiência até em aula, quer ver? Que é o poliestireno. Ele vai ter uma fenilazinha aqui embaixo, e ele é muito mais conhecido como isopor. O símbolo dele é PS. Quer ver que bizarro isso? Você tem copinhos aqui, né? Laura Lousada. Laura Lousada. Que vergonha. Gabi Lousada, tu poderia olhar o símbolozinho que está escrito aqui embaixo? Não fala! Laura Almeida, tu poderia olhar o símbolozinho que está aqui embaixo? Muito bem. Que símbolo que tem aqui embaixo, querida? Pode falar agora? Qual deles? É que tem bastante. Tem muito? Tem que tem? Ah, tem até uma sujeira. Não, tá. Aqui, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, embaixo do triângulo. Consegue ver o que está escrito ali?
P3 não. Eu acho que tu não consegue. Mas olha bem, Martinho. Olha, Gabilosa, tu que é uma exímia... parece 3, mas é um S. Viu só, exatamente. É um PS, que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Isso mostra que esse material aqui e esse aqui são feitos da mesma coisa. A diferença é que esse aqui não é expandido e esse aqui é expandido. O expandido você chama de isopor, e agora eu vou acabar com a vida de vocês. Isopor não é um produto, isopor é uma marca. Mas Nescau é um produto. Nescau é. Nescau sim. Nescau, Toddy, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Tudo bem? Então, depois eu deixo ali a tua camisetinha, tá? Eu te mando uma mensagem ali para dizer que tá pronta. Tá? Tudo de bom. Eu vou postar hoje para a prova da PUC, tá? Ali, exatamente. Cuida, tá, Carol? Ó, queridos, então esse aqui é o poliestireno. Poliestireno, não precisa saber o nome e tal, efetivamente, só que ele é uma polimerização de adição e tal, se chama poliestireno, vai ver, obviamente do inglês, então por isso que é só um Szinho. É o mesmo processo de polimerização que o polietileno sofre e os polímeros de adição todos, porque eles possuem ligações pi. Então quebram-se as pi, formam-se sigmas no lugar. É isso que vai acontecer. E aqui embaixo, eu vou até dar uma mudadinha, eu vou colocar um ótimo para quem gosta de se aventurar na cozinha, quem gosta de olhar o Masterchef. Agora tem o Masterchef Revanche, né? Muito legal, adoro ver. Exatamente. E aí o que acontece? Esse aqui te ajuda a fritar um ovo sem grudar. Quem é que gruda um ovo? Me deixa. Tá? Ó, ele foi uma revolução na cozinha. Quaisquer tipos de frigideiras e panelas antiaderentes são feitas com ele. Você já descobriu do que eu estou falando? Ah, gênia! É o Teflon. O Teflon é um polímerozinho lindo, maravilhoso. É esse aqui, ó, feito com flúor, aqui embaixo. O símbolo dele é Teflon mesmo, Teflon. O nome oficial é tetrafluor etileno, mas ninguém chama assim, né? Todo mundo chama de Teflon. E ele é uma estruturazinha linda, muito bonita, também proveniente de reações de adição, como você pode ver. E como ele tem uma ligação muito forte, ele acaba não interagindo com outras coisas só entre si. Por isso você pode ir lá fritar um ovo com, sabe, aquele seu talento gastronômico, sabe, pré-histórico, que vai dar certo. Você vai conseguir, por mais desajeitado que você seja, sem grudar a frigideira. Agora, na hora de lavar a louça, se quiser infartar o dono da frigideira, lava com a parte dura da esponja áspera. Ah, pessoal, mas me fizeram isso em casa, foi quase motivo de divórcio. Ah, não, eu chamei, vamos conversar, vamos conversar. Mas o que eu fiz? Como assim? Minha frigideira e a minha faca também preferida, pessoal. Tem meu nome gravado, mas lavou com a parte... Mas eu sempre lavo com a parte da esponja. Tu que não sabe lavar, me ensinaram assim. Eu disse, olha só, tive que puxar o contrato social do casamento. Eu disse, saber que hoje em dia pode ser desfeito. Pode ser desfeito. Daí a gente se entendeu e o casamento é uma instituição na qual você tem muito diálogo, achar um ponto de convergência e deu tudo certo. Aí ela falou assim, então tá, te ferrou, tu sempre vai lavar a louça agora. Realmente devia ter dado o braço a torcer, né? Que agora sou eu que lavo a louça. Mas enfim, queridos, esses são os polímeros por adição, onde você vai ter sempre o mesmo processo de polimerização, onde quebram-se a pi, formam-se sigmas no seu lugar. Agora, nem todos os polímeros são polímeros por adição. Existem polímeros que são um pouquinho mais complexos, porém não menos importantes. Como, por exemplo, esse maravilhoso polímero aqui, que todo mundo conhece como, vamos lembrar do poeta, lembra? É o PET. Sim, esse aqui é o PET. Polietileno tereftalato, que para as donas de casa canoenses, em certo momento virou uma febre, num processo chamado, não sei se é terapia ocupacional, me desculpem os terapeutas ocupacionais, mas se você faz terapia ocupacional fazendo artesanato, pessoal, o inferno não espera. Eu vou ser franco. Não, por favor, vamos se respeitar. Lá em Canoas, minha terra, tem o Natal sustentável. Aí eles fazem todos os ornamentos, assim, tudo com PET. A pessoa pensa que você está entrando no lixão.
acabou com um sonho de muitas crianças, porque aquilo não parece Papai Noel, um Papai Noel feito de pet. Aquilo parece uma rena, sei lá, parece um monstro, uma coisa assim. E é horrível. E para um químico é uma coisa que dói, machuca. A pet não deve ser usada para fazer vasinho de planta, para fazer uma árvore de pet, uma casa de pet. A pet tem que voltar para quem usou ela, para que essa pessoa recicle e não faça com que se produza mais pet, que é o grande problema. Entende? Então, como é que você faz para trabalhar PET? Hoje em dia existem muitas bolsas de pesquisa maravilhosas, esses projetos lindos, que fazem polímeros muito semelhantes ao PET com resíduos orgânicos, como por exemplo a partir de cascas de banana, maracujá, frutas, ou misturando também algumas espécies de carboidratos nessa liga para que as bactérias consigam decompor mais rapidamente. Então é uma coisa muito bonita, super inteligente e sustentável, uma coisa linda mesmo. Entretanto, o PET tem que voltar para a empresa que o fabricou. É isso que tem que acontecer com o PET. Não ir para a casa das pessoas que fazem aí artesanato com PET. Eu fiz aqui um trenó. Olha, eu fiz um presépio vivo com a PET, se mexe, o bracinho do bicho se mexe. Não, querido, não faça isso. Tá? Por favor. Então, o papo desse pessoal que diz assim, sou sustentável porque eu faço uma casa de pet. Querido, na verdade, não. Você tem que fazer o quê? A gente tinha que contar justamente com uma espécie de, enfim, de consciência de quem produz isso. Agora parece que existe uma espécie de pet retornável, né? Finalmente. Tem que retornar mesmo. E é eles que se virem. Exatamente. Dá para fazer o que também? Camisetas, camisas, roupas de cama, cerdas de escovas e assim por diante. Tudo que é feito com material chamado poliéster. Eu tenho certeza que você tem roupas de poliéster, que são aquelas roupas diferentes de algodão, que não absorvem o calor, então dizem que é boa para transpiração. Sabe aquelas roupas para treino, clima light, não sei o que, assim por diante? Maioria é feita de poliéster. A camisa da seleção brasileira foi feita de poliéster de garrafa PET reciclável. Então, é o mesmo material, a mesma coisa, e os químicos jogam aqui no meio muitos carboidratos, às vezes, para as bactérias comerem e ajudarem na decomposição. Seria o máximo que o Enem poderia cobrar acerca disso. E uma outra revolução que a indústria fez, só mais essa, prometo, é a fibra chamada de nylon. Porque todo mundo, houve já brigas homéricas, a história relatou guerras terríveis com a obtenção de um produtinho chamado de seda. Até a história é maravilhosa, né? Porque o imperador no Japão, não me lembro qual dinastia, matava todas as pessoas que tinham contato com a sua produção de bicho da seda. Porque essas pessoas poderiam roubar o bichinho da seda e fazer com que outras civilizações utilizassem a seda. E alguns aventureiros corajosos, dizem a lenda, conseguiram roubar o bichinho da seda e levar a seda para outras áreas, obviamente, né, de forma escondida, para não serem mortos aí pelos imperadores, ou pelo imperador da época. Isso é verídico, não é uma lenda, na verdade. Então, as fibras, elas sempre foram muito, mas muito valiosas. E em particular essa aqui, que a gente chama de, você vai conhecer, foi uma parceria entre a Universidade de Nova York e de Londres, por isso New York e London, junta as iniciais, New York e London, nylon. Eu não acredito. Coisa bagaça, coisa bem cafona, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu. Nylon, assim. O nylon é uma fibra formada por ácidos carboxílicos e aminas que geram uma amida, forma um polímero muito, muito grande e super resistente. A polimerização, como você pode ver, não é por adição, porque não se quebram as pis para se formarem sigmas. É uma reação onde vai se formar ali uma desidratação intermolecular e vai se formar uma amidazinha aqui. Então essa é vamos colocar aqui, esse é o polímero chamado de nylon, New York e London. E esse aqui em cima é o PET, tá aí, que é o polietileno tereftalado. Queridos, estes são os polímeros. Nas provas eles vão perguntar para você coisas muito básicas mesmo, como do tipo, e a polimerização por adição acontece em quê? Acontece em quem tem ligação pi, né, não aromática, como os alcenos e assim por diante, para quebrarem as pis e formarem as sigmas.
O único que pode aparecer efetivamente é o etileno, porque ele é o mais popular. Já nos por condensação, tem que lembrar que PET é poliéster. Poliéster. Ou seja, ele é um éster que se repete várias e várias vezes, por isso ele não tem a mesma base de produção que o polietileno. E por não ter a mesma base, sacolinha plástica não é a mesma coisa que uma garrafa PET. Alguém tem uma... Lara Almeida, esse aqui é tua, Pedro Almeida, da família então, né? Dá uma olhadinha embaixo para ver se está escrito alguma coisa agora, querido. Tome cuidado para fechar. Ah, tá, muito bem. Uhum. Oh, então, essa aqui é PET, muito bem. Diferentemente das demais que não são feitas pelo mesmo polímero. O número do ciclo indica o grau de reciclagem, ou seja, qual é o polímero mais reciclado do mundo, menos reciclado. Então esse é o polímero mais reciclado que existe no planeta Terra, por isso que ele é primeiro. Mesmo que digam que é o número de vezes que pode ser reciclado, isso não é verdade. O que você tem ali é o grau de reciclagem, a escalinha de reciclagem. Quem é o mais, quem é o menos reciclado, assim por diante. O segundo na escala de reciclagem é o polietileno PE. Mas daí uma sacola PET não é polietileno. Exato, isso é... Ah, sacola PET, se for PET, sim, é polietileno tereftalato. Agora, sacolinhas plásticas, essas que tem no supermercado, são de PE, só polietileno. Não é PET, não é polietileno tereftalato. Tudo bem? Senhores, por incrível que pareça, faz 35 semanas que estamos, né, já nessa empreitada. O senhor comentou sobre essa fatídica semana 35 semanas atrás e ela finalmente chegou. Você fecha o livro, o último livro de Química, mas isso não é um adeus. Veja, a semana que vem nós temos mais. Tragam um livretinho, pelo amor de Deus, não toquem fora ele, eu não espero que não tenham tocado fora, porque a gente vai usar o livretinho nas aulas de revisão. Primeiro as revisões para o Enem, depois as revisões para a URGS, tá? Então eu encontro você semana que vem. Vou postar um simulado na segunda-feira para você também. E caso você não queira pegar, porque você está atribulado de provas, eu vou deixar ele aqui para você pegar no momento certo. No momento que você vem. Nunca, professor, calma, mas é uma questão pessoal, né? Fiquem à vontade. Tchau, queridos. Obrigado pela atenção, tá?